ao vivo. Então, boa noite para quem está aqui acompanhando. Não chegou ninguém ainda, mas eu já vou falando. Hoje o assunto é um pouco polêmico. Foi pedido por uma pessoa no canal, lá no Zonti. E é o seguinte, são duas questões na realidade. Bom, primeiro eu acho que é bom eu dar uma introdução sobre os dois assuntos. Ele perguntou sobre musculação. 2, sobre corrida. Tá? Então eu vou começar pelo primeiro, musculação. Para entender se o exercício é prejudicial ou não, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, tudo no corpo da gente é energia. Yin ou Yang, espiritual, espiritualizada, etérea, né, que é a Yang, versus e em conjunto com a parte Yin, que é o corpo físico, nos mais diversos, tá, graus aí da energia. Então tá bom. Eu tenho os meridianos de energia. Eu tenho centenas de meridianos de energia. Eu tenho os principais canais, que são os meridianos principais, que são rios de energia. Rio mesmo, como o nosso rio. Eu tenho aqui em São Paulo, a gente tem o Tietê, né? Apesar que é o esgoto, mas é um rio forte, grande. A gente tem lá o Amazonas, a gente tem rios, pelo corpo também. Aqui em São Paulo, bom, no Brasil inteiro a gente teve uma crise d'água recentemente. Então o que acontece? Seca. Tá certo? Como a gente é estratificado, eu tenho os rios mais superficiais e tenho os rios mais profundos. Tem rios sob a terra, igual o nosso aquífero aqui, vai? O Guarani. Então a gente tem uma estratificação de água, como eu tenho de energia também, como, né, similaridade aos rios. Então tá bom. Acabou a água nossa naquela época, né? O que acontece? A água superficial acaba, ela vai descendo. Foi ano de cobra, serpente d'água. Serpente é um ano tradicional de seca. Então de 12 em 12 anos, teve lá no Fernando Henrique, a gente teve 2 anos aqui atrás, tá? Então de 12 em 12 anos a água acaba. É cíclico. Então daqui a 12 anos, 10 anos, vai ter outra crise d'água. A pior foi essa, porque a serpente de água, a água é o movimento mais profundo que existe. Então tá bom. Então esse já é um ponto. Então quando eu preciso de água, eu vou primeiro num lugar mais acessível. Tá? A gente pensa em torneira, né? Mas é bobagem. A gente pensa em riacho, riacho mais próximo. Se não tem no riacho mais próximo, eu vou no rio. Se o rio secou, eu vou ter que cavar um buraco, entendeu? E eu vou aprofundando para buscar água. O raciocínio é o mesmo quando você adoece. Então esse raciocínio é o seguinte: eu busco para tratamento a energia mais perto possível. Tá certo? Então é assim. Problema fácil de resolver, eu pego essa energia que é pouca, mas é suficiente para tratar problemas mais leves. Problemas mais profundos, eu vou nos meridianos principais, que são mais caudalosos. É o rio, que eu falei, Rio Tietê, o Amazonas, né, o Paraná, grande. Então eu vou buscando água, que é essa energia, para tratar a pessoa. A musculação, por fazer a energia migrar de dentro para fora, do osso para fora, para o músculo, a gente tem camadas, né? A gente é feito com camadas. Primeiro é a pele, depois vem os músculos, depois vem o tendão, a parte toda de rede sanguínea, e depois eu vou chegar lá nos ossos. Então eu também sou feito em camadas. Então eu vou tirando energia dessas camadas e dos meridianos nas camadas e nas profundidades. Então, se eu adoecer,
e não tiver energia suficiente, eu vou nesse, não está aqui o suficiente, eu vou nesse mais para baixo. Se não tiver aqui, eu vou no mais para baixo. Se não tiver aqui, eu vou lá no fundão catar água. Eu vou ter que ir lá no aquífero, né? Buscar água. Essa energia que eu estou falando que é água é a que vai tratar a pessoa. Mas só que ela retirou essa energia lá do fundo para fazer uma camada superficial forte. Dificulta a entrada? Dificulta. Se entrou, passou a barreira. Então, a pele é uma barreira, eu tenho uma energia chamada de Wei Qi. A pele fazem parte da barreira do metal, depois eu tenho a barreira que é... No livro você vai encontrar isso, né? Eu desenhei um castelo chinês, são várias fortalezas até chegar ao centro onde mora o rei. Então você tem uma paliçada, você tem muros, então se o inimigo passa o primeiro, tá? Às vezes ele fica ali no primeiro. Se ele consegue ir pulando o muro, não tem resistência, ele vai chegar lá onde está o rei e vai matar o rei. O rei é essa água, é o rim. Então você vê, apesar de você ter uma estrutura externa mais forte, um segundo lugar aí extremamente reforçado, se você precisar ou se essa murada cair, as outras estão fracas e a última está mais fraca ainda, porque foi de lá que você retirou a energia para fazer essa murada que você tem. Então o mestre considerava isso péssimo. Tanto que o praticante de Tai Chi ele não é musculoso. Muito ao contrário. A gente não trabalha músculo, a gente trabalha tendão. O tendão alimenta osso e músculo. Tá certo? Então nossa prática, essa que você está aprendendo, está estudando agora, é de fazer com que a energia percorra esse lugar, o caminho próprio da energia, para que ele alimente os outros sistemas. Então você não tem que reforçar nada disso. O único que você vai reforçar é o trajeto da energia, com a própria energia. Então, você sabe que com o tempo a gente perde massa muscular, perde massa óssea, inclusive, também, né? Então o que a gente faz são as práticas que não aumentam o músculo. Apesar que eu comecei... Exatamente, fortalece, mas não aumenta. Tá, eu tenho que repetir porque eu estou com o microfone de vocês aqui do Hangout, tá? E aqui é uma outra câmera e outro pessoal que está assistindo. Eu nem sei quem está assistindo, tem um polegarzinho ali, mas eu não vejo. E o pessoal não comentando, eu também não sei quem é. Tá? Então, e o segundo ponto é o da corrida. Esse é mais complicado. Esse eu acho que é até fácil de entender. A gente perguntou algumas vezes para o mestre, assim, o primeiro eu vou dar um exemplozinho. O mestre, a gente ia fazer, quando eu comecei, a gente foi fazer uma apresentação, eu não, que era muito cru. E na hora do ensaio lá, ele mandou uma aluna avançada fazer, aí ela fez e voltou para perto dele, ele foi lá e mediu a pulsação dela, tá? Para ver se o coração não estava acelerado. Então agora entra a questão. Ele dava a ideia que a gente tem uma quantidade de energia relativa às respirações. Isso é bem complicado de entender. Por que o médico chinês olha o pulso, né? O médico ocidental, ele chega na mesma conclusão, só que por um caminho diferente. A gente tem lá os nossos 72 batimentos por minuto, que seria o saudável. O nosso 72 não é assim, direto. O nosso 72 é 4 ciclos respiratórios para... um ciclo respiratório, desculpa, para 4 batimentos. Inspirou, expirou, você tem 4 batidinhas, que dá o 72. Tá? Então, um minuto você vai ter 18
desses ciclos. Então vem aí o negócio. Então você tem que aprender a controlar esse tipo de coisa. E na corrida você não consegue. Você fica ofegante. Você está vendendo a tua energia. Primeiro, o adulto expira. Mas outro dia eu estava falando disso para eles aqui que estavam no Hangout. Que é assim, o adulto expira mais, ele manda mais energia de volta para o ambiente e retorna pouco para ele. A criança puxa muito para dentro e solta pouco. Então, à medida que a gente vai... Oi? Não entendi. É difícil fazer isso, tá? Você tem técnicas, eu não pus a técnica para você fazer isso. Porque precisa de mais cuidado, né? Precisa você ensinar essa série de coisas e precisa ensinar a técnica ainda. Tem os horários melhores, que são sempre os horários yang para gente, de prática, são a partir das 3 horas da manhã até 11 horas, tá? Onde você consegue pegar energia melhor para você. 3 horas seria o ideal, mas 3 horas todo mundo está dormindo, né? Ou está fazendo outra coisa que não é treino. Então, se você aprender 3 horas da manhã, você vai lá e treina para absorver energia. O mestre mandava a gente abrir a casa 3 horas da manhã. Para você trazer para dentro da tua casa, teu lar aí, essa energia yang que entra com o metal nesse horário. Então você vê, se eu exalo mais e se eu provoco essa aceleração de coração e batimento, né? Aumento o ciclo respiratório outro dia eu estava conversando com um amigo aqui, eu falei, foi ótima a conversa, ele entrou aqui. Foi muito boa. Depois a gente marca um dia para conversar também. Ele é um psicólogo e a gente estava falando de psicopatia, então é interessante também. Qualquer hora ele entra aqui no Hangout aqui para a gente conversar, trocar ideia. Hoje não. Hoje eu não tenho nada preparado. Apesar que eu não preparo, viu? Essa aula, eu falei, ele mandou de manhã e eu falei, eu vou olhar, depois eu penso isso daí. Então, deu para entender, né? Então você tem a questão do aumento muscular excessivo, você enfraquece o osso, que é o último lugar, é aquela última água que eu tenho para tratar alguém. Então, doenças extremamente profundas, extremamente agressivas, eu vou ter que procurar essa energia lá no fundo. E às vezes não tem, então não dá para tratar o cara. E o outro é essa questão do quantidade de ciclo e batimento cardíaco. Então a gente tem que... Olha lá, viu? É isso aí. Aqui depois vocês assistem o vídeo, não sei se acho que aparece os comentários aqui, depois vocês veem. Então a gente tem essa troca acelerada, né? Então, se o adulto põe mais para fora, você imagina ele correndo, ele põe mais ainda para fora. Além daquela coisa que ele fala assim, a gente tem uma quantidade para viver. Isso é uma questão que eu não lembro de ter ouvido mais ele falar isso. Na minha visão é essa relação da pulsação e batimento cardíaco só, tá? Porque às vezes tem um detalhezinho, né? O chinês é muito cheio de detalhe. Então não sei se você conseguiria calcular quanto tempo você tem. Deve ter alguma maneira, né? De calcular quanto tempo você tem de energia para sobreviver. Apesar de que ele falava também que a gente tem um ponto de energia na coluna, que é uma espécie de bateria reserva que a gente tem, que a gente não aciona. E que a gente morre com a energia, que é uma loucura, né? Você morre fraco, com dinheiro dentro de você, né? Com o poder dentro de você e que você não acessa. Então são detalhezinhos também que a gente precisa entender e aproveitar, porque ninguém vai contar pra gente. Só alguém muito especial
que é esse cara que eu conheci, que é o mestre Pailin, que deu essas informações que ninguém mais tem. É complicado, viu? Você imagina, você guardou um tesouro que, né, faleceu, muita coisa vai embora mesmo com a pessoa, né, porque é a experiência da vida dele, da família. Ele passou pra gente o mais que ele pôde durante muito tempo. Eu aprendi o máximo que eu pude, apliquei tudo que eu aprendi, eu falo para os alunos, eu treino. O meu mestre dava, por semana, ele dava 4, 5 treinos diferentes pra gente. Você imagina, então toda aula que você ia, tinha um treino novo. E você tinha que decorar o anterior, né? Aí eu comecei a ficar maluco. Depois do 100º treino, você, pô, tô ficando cheio de treino. E aí eu aprendi a treinar no mesmo dia. Então, pra a gente escolher também, né? Tem treino que afina com a gente. Se afinou com você, você tá perdido, porque ele não é tão bom, tá? Assim, o que você odiou, aquele que é o treino bom. Então, às vezes você guarda um treino que não é tão importante para você. Então, por isso que eu acho que você tem que aprender, você vai escolhendo, você vai vendo aquele que você tem muita dificuldade, aquele é o certo. Tá? Porque ele causa alguma alteração. Eu lembro que eu fazia as dobras e os órgãos internos. Não sei se você conheceu o Tai Chi, a sequência, as práticas anteriores, né, de fazer a sequência em si. A gente tem as dobras, né, a gente eu falo que a gente é um ovo. O ovo tem quantos lados? 2, né? De dentro e de fora. Então, existem práticas que é para a casca do ovo. E tem práticas que são para a gema e para a clara. Esse o externo, que é um mais de movimento, essa coisa assim, mais estrutural, é mais fácil de aprender. E menos agressivo. Enquanto o outro, que é para gema e para clara, mexe em coisa na gente que a gente às vezes não está preparado. Então ele te força mais, ele causa mais reações também. Então o Patontin é mais complicado de estar fazendo. Então a gente tem categorias também de treinos. Então o que eu fazia? As dobras, facílimo, todo dia. Ficava 1 hora treinando. Mas os órgãos internos eu fazia o que eu podia. Mas tinha que fazer, né? Porque eu sabia essa norma, essa regra que o mestre passava com a gente. Ó, o fácil para você nem sempre é o bom. Tem que aprender o que te mexe. Tem uma aluna que fez, outro dia eu estava dando a esse Huanjin Bunao uma parte para mexer com o cérebro, né? E ela começou a se sentir mal, então ela falou, eu vou parar de fazer. Eu falei, não, se você está sentindo reação, porque ele está te ajudando a alguma coisa. É difícil convencer o aluno disso. Tá? Porque às vezes dói, às vezes cansa, às vezes mexe com o teu emocional, às vezes mexe com outra coisa que você não sabe o que é. Então você tem que aproveitar essa noção, vamos dizer, essa lei aí que ele passou, e que você abra o olho, porque nem sempre o mais fácil. Aquela coisa do rio corre para um lugar mais fácil, não é bem assim não, viu? Tem hora que ele quer passar num lugar difícil e você tem que ir junto, né? Então aproveitar. Então, acho que já respondi aqui pro Kelmon, lá de Fortaleza, que pediu, lá no canal. E eu acho que é até uma boa, né? Quem quiser fazer pergunta, quem quiser falar sobre algum assunto, é claro que se eu souber, eu falo. Se eu não souber também, eu mando procurar em outro lugar, tá? Eu acho que você tem que andar, você tem que treinar muito perna, porque a morte entra pela perna.
pelo pé. Então, se sua perna é fraca, você tem uma grande chance de morrer. Então, se sua perna é forte, menos. O yang, ele tem que descer até as pernas, até o pé, para passar pela gente, entendeu? Essa energia yang é que dá a vida pra gente. Oi? Então, ele faz o seguinte, ele pega a energia, o Ranjin Bunal, desculpa, eu estou falando aqui, o pessoal está de fora. O Ranjin Bunal, você faz uma pulsação no baixo ventre, faz uma pulsação na porta entre o nosso corpo e o chão, que é a sola do pé, o R1 ali, e depois a gente busca levar a nossa atenção, a nossa energia para dentro da Terra. Eu já vou aproveitar, vou explicar alguma coisinha aqui, porque talvez não tenha essa... E vai complementar a coisa da corrida. A criança respira pela barriga quando nasce. A gente é obrigado, de uma certa forma, a treinar o nosso abdômen. Por isso que ele aumenta de vez em quando, tá? Então não é gordura, é treino. Você faz a respiração sair da região do peito e descer para a barriga. Esse é o primeiro passo. Porque a respiração do ocidental ou de quem está morrendo, ela é ascendente. Tá? Ela vai sair pela boca. Então, se vocês já viram gente morrendo, respiração, uma pessoa parece que está respirando na garganta e na boca. E a gente inverte a respiração, a gente desce para o abdômen, mas a gente não quer respirar no abdômen. Isso é uma coisa transitória também. Então, como o taoísta se programa e quer ficar aqui por muito tempo, ele tem que enfiar a respiração através do pé no chão. Para a gente tentar ser imortal, como a Terra. Tá? Então você aumenta a tua quantidade de anos aqui, descendo a tua respiração. Então o Tai Chi Nei Kung, eu não lembro se eu dei o Tai Chi Nei Kung nos vídeos. Acho que não, né? O Tai Chi Nei Kung é o primeiro treino de você levar a atenção para baixo. A respiração para a barriga, para o abdômen. Tá? Quinta-feira que vem eu dou então o Tai Chi Nei Kung. Eu demorei 1 ano mesmo para sentir a respiração mudar. Senti mesmo, é uma coisa física. Ela saiu daqui de cima mesmo. Eu era novo, mas a respiração já estava no peito. Tá? E aí existia uma transição, uma subida e uma descida, era uma coisa incômoda pra caramba. Até que ela acostumou a ficar embaixo. Tá? Então aí você começa a sentir e tem uma circulação nessa região de baixo. Também é bem interessante de perceber isso. Na semana que vem eu dou o treino. Então eu vou acabar a gravação aqui, porque senão fica muito comprido e ninguém assiste. Tchau, obrigado. Tchau, Magnus. Outro dia a gente conversa, a gente faz o nosso hangout aí. Tá? Obrigadão, abraço para quem veio aqui. Tchau, tchau. Valeu.